Olá, líder, tudo bem? Aqui é Márcio Bissoli, seja bem-vindo a mais um podcast para a liderança. Você que nos acompanha e sabe do nosso compromisso em desenvolver o seu potencial como líder e transformador da sua realidade. O podcast de hoje é dedicado a desconstruir uma grande dificuldade que as lideranças enfrentam nas realidades das organizações, que é a de ter que ficar respondendo dúvidas básicas de seus colaboradores o tempo todo e ocupando uma parcela relevante do seu tempo útil, que poderia estar sendo dedicado à gestão, a projetos. Muitas vezes o papel das lideranças é confundido dentro das empresas como uma espécie de Wikipédia, Google ou serviço de busca mais eficiente para aqueles colaboradores que não querem exercitar a sua mente para buscar soluções em suas atividades. Olha só, eu não estou falando que o seu papel como líder não seja o de ajudar as pessoas, mas realmente aquelas que precisam, não aquelas pessoas que, vamos ser sinceros, tem preguiça de pensar, ou até mesmo quer se livrar da responsabilidade, colocar a responsabilidade para você julgar, para você decidir, não para que eles tomem decisões. E eu estou falando aqui de decisões simples, relacionadas à realidade, ao dia a dia do colaborador. Então, seja bem-vindo ao nosso conteúdo de hoje. Aprenda a desafiar as pessoas a pensar e a elevar o seu potencial de soluções de problemas, de necessidades dentro da sua realidade. E quando a gente está falando de elevar o potencial, a gente está falando muito de pensamento, inovar, buscar. Eu vou compartilhar um trecho de um livro que eu li, que é muito bacana, que é o livro O DNA do Inovador. Lá tem uma tese muito legal que é mais ou menos assim. Cerca de 25% a 40% da criatividade das pessoas está relacionado diretamente à genética, ou seja, o cara já nasce com isso. O restante vem de um roteiro básico que auxilia a postura de ação das pessoas. Esse livro, ele fez uma série de entrevistas com renomados CEOs de várias organizações de sucesso, como a Amazon, a Apple, Skype, Google, entre outras organizações. Os autores apontam que o comportamento das pessoas que mais conseguem prover soluções está diretamente ligado a 5 tipos de postura, que são fundamentais para diferenciar aqueles profissionais empoderados na solução, realmente, aquelas pessoas que tomam a frente, se lançam na solução, daquelas posturas reativas, que realmente dependem do líder para tudo. E o que eu quero dizer para você, dentro desse conteúdo, é exatamente qual é o seu papel para desenvolver essas 5 habilidades nas suas pessoas. Vamos lá? E claro, sempre com uma forte dose de análise minha sobre a aplicabilidade disso na sua realidade. A primeira postura é você trabalhar a capacidade de associação das pessoas em relação às coisas. É fato que a maioria das pessoas tem dificuldade de entender a relação entre as coisas. Dessa forma, o seu papel como gestor é se estruturar através de perguntas focadas, direcionadas e estimulantes. Perguntas que façam as pessoas pensarem na relação de associação das coisas e por que as coisas acontecem. Um exemplo, tá? Será que esse desvio no processo não está sendo causado por causa da troca do insumo X? Aí vem a palavra forte que estimula o pensamento. Você pode analisar isso para nós? Essa provocação feita através de uma pergunta estimula a mente da pessoa a fazer uma curva de relação referente a quais são as principais hipóteses que podem estar ocasionando aquilo. Ou seja, você nesse momento está fazendo um membro da tua equipe a pensar. E aí que surgem as ideias, soluções e os compromissos para as situações, tá ok? Outra atitude muito importante é estimular as pessoas a fazerem uma análise crítica. Olha só, o seu papel como líder é parar de gerar respostas prontas para a sua equipe, e sim em desafiar o status quo delas, e não aceitar a incapacidade delas, de não sei, enfim, isso daí é uma coisa que você não deve aceitar.
né? Ou respostas fáceis, respostas que você sabe que não vão resolver o problema e vão só continuar, vamos falar assim, tratando o efeito do problema e não a causa. Você tem que usar de abordagens do tipo, abordagens empoderadas. Exemplo, como podemos resolver isso? O que aconteceria se mudássemos isso? Como você que trabalha com isso diretamente pode nos ajudar a mudar essa realidade? Que tipo de solução você, com toda a experiência que você tem, acha viável a gente testar? Esse tipo de questionamento ajuda as pessoas a entenderem como as coisas são, por que são dessa maneira e como podem ser melhoradas, além de melhorar a capacidade das pessoas em buscar soluções. Evidentemente que se você vê que a coisa não acontece, você vai atuar sobre aquilo, mas essa deve ser sempre a sua primeira abordagem para elevar o nível de compromisso das pessoas. Terceira, observar a ação das pessoas e estimular a geração de insights de melhoria. O seu papel como líder é o de ser um crítico da realidade, observar detalhes na execução dos serviços, provocar a percepção das pessoas com desafios para melhorar o ponto de vista de processos, produtos, serviços, atendimento ao cliente, enfim, todas as questões que envolvem a cultura da tua organização. Fazer com que as pessoas transformem essas oportunidades no dia a dia em combustíveis para explorar ideias e evoluir as coisas através da melhoria. Só para você ter uma ideia, o quanto esse tipo de pensamento é forte de observar. No livro é mencionado o mestre Steve Jobs, fundador da Apple, ele desenvolveu, cara, uma evolução muito grande no sistema operacional do Macintosh após uma visita de observação da Xerox, onde ele foi até a Xerox e observou várias oportunidades que não estavam sendo exploradas. A partir daí ele conseguiu evoluir, ou seja, evoluindo, provocando as pessoas, colocando as pessoas nessa frequência, nessa sinergia. Quarto item, e muito interessante e importante também, estimule o network e troca de experiência entre as pessoas. Uma missão sua é gerar confiança nas pessoas, para que elas busquem na sua própria rede de contato, interna ou externa, dentro ou fora da organização, diferentes pontos de vista. Porque dentro da empresa você tem pessoas com diferentes bagagens culturais e de experiências, e isso pode gerar perspectivas novas para problemas antigos, ou até fazer o cara se sentir mais confiante para assumir a frente daquele desafio. O que eu quero dizer que mais do que fazer contatos sociais dentro da empresa, é estimular essa troca de ideias para que ele encontre realmente soluções, encontre pontos de vista fora dos padrões que hoje ele vem adotando. Isso estimula bastante as pessoas, se bem direcionado e feito de uma maneira bem assertiva, ok? E o quinto, e talvez o mais importante, é estimule o teste e a experimentação. Não é à toa que você vê jovens assumindo a frente de comandos de empresas, de startups e tudo mais. Por quê? Porque os caras acreditam fielmente na experimentação. A última postura, e talvez a mais importante que você como líder pode ter, é de estimular as pessoas a assumirem as coisas, a aplicarem as suas ideias, aplicarem ações, fazer coisas que eles querem fazer, desconstruir essa cultura da solução pronta por parte do líder, falar, cara, você pode ir lá, você pode ir, né? Para que isso aconteça, você tem que parar na tua realidade de propagar a cultura da punição e propagar a cultura do encorajamento. Se as pessoas tiverem medo, elas, por mais que você estimule isso, elas não vão assumir, elas não vão querer assumir. E olha só, dentro da realidade de mais de 15, 16 anos de consultoria, eu vejo que esse é um dos principais bloqueadores do empoderamento, bloqueadores das pessoas apresentarem mais soluções. E um dos motivos pelos quais as pessoas vão te procurar na empresa, porque de verdade eles têm medo do julgamento, então eles vão procurar a sua opinião. Então, isso é um ponto de vista muito importante para estimular as pessoas a terem a sua mentalidade, levar o seu potencial de solução. O meu convite aqui é para você aplicar, mergulhar nessa aplicação dessas 5 atitudes, realmente para construir uma cultura de pessoas que tomam mais decisões, que se sentem mais autoconfiantes e se sentem mais empoderadas na sua realidade. Líderes, então, eu desafio vocês a aplicar esse mindset na cabeça das suas pessoas e torná-las mais
fortes e com melhores resultados na tua realidade. Espero que você tenha gostado desse podcast. Um grande abraço e até o nosso próximo conteúdo.